Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço na imprensa alagoana para falarmos de algo vital à nossa existência, que é a saúde. Ainda não tínhamos trazido aqui ao nosso programa um profissional que integra esse rol de atividades tão importante para os cuidados com a nossa vida, que é o terapeuta ocupacional. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse profissional, mas você sabia que pode fazer esse curso de graça na rede pública de ensino superior? Sabe o que é que ele faz na prática? Não? Então fica tranquilo que hoje o programa é totalmente dedicado ao aprofundamento do conhecimento dessa profissão. E a gente trouxe aqui a doutora Monique Reis, que é terapeuta ocupacional e também coordenadora do curso de terapia ocupacional da Uncisal, que é a Universidade de Ciências da Saúde aqui do nosso estado. Doutora Monique, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer tê-la aqui nesse programa, onde certamente hoje a gente vai descobrir ainda mais o que é a terapia ocupacional. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Não por isso. Agora, conta pra mim. Às vezes as pessoas acabam misturando algumas profissões sem saber que existem distinções entre elas. Ah, eu fui para o fisioterapeuta e precisa ir para o terapeuta ocupacional? Ou pode acontecer também o contrário. Não, me indicaram aí da UTO, mas aí por esse motivo eu não fui ao fisioterapeuta. São coisas diferentes, complementares, porém distintas, não é isso? Sim, sim. A terapia ocupacional é uma profissão que visa reabilitar a pessoa para as suas ocupações, né? Como o nome já diz. Então, o foco do terapeuta ocupacional é atuar nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais de vida diária das pessoas. Então, são questões totalmente vinculadas ao cotidiano, né? Desde atividades muito básicas, que são as atividades de vida diária, como se alimentar sozinho, escovar os dentes, tomar banho com independência, até ir ao mercado fazer compras, lidar com dinheiro, administrar a casa, finanças, entre outras questões mais complexas, né? Que as pessoas podem perder essas funções a partir do momento que elas têm um AVC, que elas sofrem um acidente de carro, por exemplo, e têm um traumatismo craniano, as crianças com autismo, que se tornam jovens e adultos também, né? Então, é a promoção da independência da pessoa, né? Eu já ouvi falar, não sei se estou certo aqui na minha colocação, vou aproveitar que você é professora para eventualmente me corrigir, que o fisioterapeuta, por exemplo, ele acaba fazendo uma reabilitação macro. A exemplo, um braço não estava com a mobilidade completa, o fisioterapeuta ajudou naquele sentido, mas aí o terapeuta ocupacional vai fazer a reabilitação motora fina, como, por exemplo, eu não consigo fazer esse movimento para escovar os dentes. Será que de forma simplista seria basicamente essa a principal distinção? Está dentro do contexto, né? A terapia ocupacional ela vai visar sempre a ocupação. Então, necessariamente, ela vai olhar para questões mais objetivas, né? É o movimento para a ocupação, para a função, né? Então, a gente vai fazer aquele movimento específico, o treino do movimento específico. Obviamente que na sessão de terapia ocupacional, às vezes a gente precisa trabalhar força, amplitude de movimento, assim como o fisioterapeuta também trabalha na sua área de atuação, né? São ações comuns, digamos assim. Mas a finalidade do terapeuta ocupacional é pensando na função. Isso quando a gente pensa numa área específica, que é a área de reabilitação física. Existem outras áreas, né? A terapia ocupacional, ela não é uma área somente da saúde hoje, é uma profissão que está na área da saúde, nos contextos sociais, né? Dentro de políticas de assistência social e também na área da educação, previsto em políticas de educação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na educação, o terapeuta ocupacional ele não vai para uma escola, ele não atua em uma escola pensando em trazer uma clínica para o ambiente escolar. Sim. Ele atua pensando no processo educacional, né? Na adaptação de currículo junto a pedagogos e psicopedagogos, a equipe escolar. Quando ele atua nos contextos sociais, por exemplo, numa equipe de CREAS, ele vai ali pensar naquele sujeito em vulnerabilidade social, dentro do seu contexto de vida, resgate da sua vida, né, da sua independência, da sua autonomia, dentro daquele contexto. Então, o terapeuta ocupacional ele não é um profissional exclusivamente da saúde, né? Ele nasce da saúde, mas hoje ele é um profissional que está em políticas de saúde, de assistência social e de educação.
Isso é essencial até de certa forma, não somente para a terapia ocupacional, mas acredito eu numa visão assim mais ampliada para todas as profissões, porque é justamente dessa tríade que acabam surgindo as políticas públicas que efetivamente contribuem para a mudança de perspectivas sociais, tanto do ponto de vista do indivíduo, né, no caso de um aluno, quanto do ponto de vista social em si, da família e da sociedade como um todo, no final das contas, não é? Sim. Como é que isso tem acontecido na prática em Alagoas, aproveitando esse gancho? Então, a terapia ocupacional, ela institucionalizou enquanto curso superior, né? E ele chegou aqui no estado de Alagoas em 1997, quando aconteceu o primeiro vestibular e a entrada da primeira turma na Uncisal. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Eu sou da turma que entrou em 2005, então eu sempre comparo, assim, quando eu entrei, ninguém ouvia falar em terapia ocupacional. Raramente você ficava surpreso quando você dizia, eu sou estudante do curso de terapia ocupacional, e alguém ouviu falar sobre aquilo. E isso é faculdade? É profissão? Exatamente. Era mais ou menos isso que a senhora enfrentava lá naquela época? Hoje, dentro do nosso contexto, assim, 2023, todo mundo ouviu falar em terapia ocupacional, mesmo que não saiba o que é isso, né? A terapia ocupacional, ela nasce lá nos Estados Unidos, na Europa, tem a vertente do pessoal da guerra, dos amputados de guerra, né? Das sequelas provenientes da guerra, onde a pessoa voltava, principalmente nos Estados Unidos, que a questão de previdência social pesava muito. Então, eram homens jovens, a maioria, né? Eram homens jovens que voltavam da guerra com sequelas e eles não tinham mais, eles tinham dificuldade de se readaptar a uma vida cotidiana, né? A vida comum. E eles tinham a sequela da guerra, que automaticamente impedia a vida laboral, né? E a terapia ocupacional, ela vem, a fisioterapia e a terapia ocupacional nascem nesse contexto para reabilitar essas pessoas pensando no ônus, né? O americano, ele tem muito isso, de pensar no impacto financeiro. No final das contas, era um benefício social, porque de alguma forma ia contribuir para reabilitar o indivíduo, né, o sujeito ali, mas que trazia consigo uma consequência econômica. Então, podemos dizer que ele era socioeconômico, né? Foi pensado pelo âmbito financeiro, mas beneficiou, graças a Deus, o indivíduo, né? Isso. Enquanto isso, assim, na Europa, tinha muito movimento dos manicômios, né? Pinel, na França, e a ocupação. É daí que vem também o nome, né, da profissão, a ocupação, né? Então, eram manicômios que aglutinavam pessoas. E aí vem um movimento histórico do que fazer com essas pessoas e algumas vertentes de colocar para o trabalho, a laboterapia, onde eles trabalhavam nos ambientes para beneficiar também o ambiente. Sim. E era uma forma de ocupá-los. Então, quando chega no Brasil, né, no movimento de interesses políticos, de reabilitação, né, tentando trazer esse contexto também do pensamento lá americano de reabilitar pessoas, a gente também vivia uma outra era onde as pessoas eram acometidas por um grupo de doenças específicos, né, a ausência de vacinas, né, a poliomielite, entre outras doenças da época. As dificuldades contemporâneas de então, né? Isso. E aí a terapia ocupacional chega no Brasil, chega como um curso técnico, depois se torna um curso superior. Quando ele chega... E aí nessa época, assim, a reabilitação física era mais forte. Depois veio uma era da saúde mental, né? Veio a Lei Paulo Delgado, em 2001, que foi uma lei que mudou o cenário de assistência em saúde mental do Brasil, que instituiu a reforma psiquiátrica, né? Com isso, os CAPs. Então, movimento o Brasil também antimanicomial, isso, né? é a luta antimanicomial. Então, o Brasil viveu a era de crescimento dos serviços substitutivos, né? O fechamento de manicômios e a abertura de serviços substitutivos, que entre eles está principalmente o CAPS. Então, o Brasil ganhou diversos CAPs e o terapeuta ocupacional, ele é um profissional que ele movimenta muito, ele tem um caráter muito importante dentro da formação. E esteve também, os terapeutas ocupacionais estiveram também nessa luta antimanicomial lá atrás. Isso é muito importante até, sem de forma alguma querer quebrar seu raciocínio, mas só para reforçar a importância da atividade do terapeuta ocupacional, você fez uma relação sempre quase que objetiva, né? Perdeu alguma função, alguma parte da mobilidade, aí foi afetar um problema que pode ser psicológico ou até se tornar psiquiátrico, porque
o corpo gosta da inércia, mas a nossa mente ela gosta do movimento, né? O nosso corpo foi feito para andar, para ter uma utilidade, e nós, enquanto sujeitos, né, de um contexto, precisamos ter a integração social. E muitas vezes, quando a pessoa, por exemplo, citando o exemplo da pessoa que estava numa guerra, perde um membro, muitas vezes ele se sente inválido. Sim. É um problema físico, mas que vai ter uma repercussão psicológica. Sim. E no final das contas pode se agravar, chegando ao ponto de ser psiquiátrico. E às vezes a simples, entre aspas, reabilitação pode prevenir todas essas complicações, todos os outros problemas que provocam também para a sociedade, há exemplos de um ônus de previdência e no final das contas até de uma estrutura familiar, porque quando algum parente adoece, todo mundo fica doente também de alguma forma, mesmo, né? Mexe com todo o contexto, né? E aí, assim, o curso chega em Alagoas em 1997, forma a primeira turma, acho que em 2001, e vai ganhando espaço, né? A turma inicialmente, os primeiros vestibulares eram de 20 vagas, eu fui a primeira turma de 40 vagas, a minha turma, 2005 já, e veio o crescimento da profissão muito na saúde mental e nas instituições, nas ONGs, né? No terceiro setor, Pestalozzi, APAE. Hoje, o cenário da terapia ocupacional, eu acho que a terapia ocupacional vive o melhor cenário, né, de oferta de empregos. Então, assim, as turmas se formam e em uma semana você não consegue mais. Eu recebo muitos pedidos de indicações, de indicação, de divulgação de vagas, principalmente, mas as turmas se formam empregadas, né? Então, a prevalência de diagnósticos de autismo aumentou muito nos últimos anos e isso fez uma nova demanda. Então, se a gente fala de modernidade para a terapia ocupacional, acredito que a área infantil hoje é o que mais demanda. Então, essa área específica do tratamento do autismo, né, assim como a fonoaudiologia, a terapia ocupacional ganhou muito espaço e vem tendo demandas nacionais em torno disso. Então, enquanto era um curso, por exemplo, que as instituições nem queriam muito se interessar para ofertar, hoje em dia existe um movimento aí de instituições privadas, né, instituições de nível superior privadas querendo trazer o curso. Semana passada nós recebemos um grupo de professoras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul que veio conhecer o curso de terapia ocupacional e fonoaudiologia porque desejam implantar lá pela necessidade do Estado. Então eu vejo hoje a terapia ocupacional um cenário muito favorável, né? A remuneração também teve alguns avanços, principalmente nesse último ano, mas um cenário muito promissor, né, no Brasil e em Alagoas. Eu conversei, inclusive, aqui numa sessão especial que houve na Assembleia Legislativa com o reitor da instituição e comentamos, inclusive, que havia uma prospecção de talvez levar uma unidade lá para a região Sertão, se eu não me engano. Então, pode ser até um indicativo de que pode haver um novo curso por lá também de terapia ocupacional, não um novo curso, né, mas uma extensão dessa oportunidade para a turma ali daquela região, dado o crescimento. Agora, a gente falou um pouco dessa vasta oferta que tem ocorrido, mas no consultório ou no atendimento domiciliar, além dos acidentes, como você já bem frisou, o que é que mais costuma demandar essa atenção específica do terapeuta ocupacional? Olha, a área da saúde ainda é uma área predominante, né? Como eu falei, a terapia ocupacional, ela está aí presente em 3 grandes áreas, mas a área da saúde é a grande área que emprega e que também presta assistência domiciliar, né? O profissional de terapia ocupacional é um profissional liberal. Queria, inclusive, pegar justamente esse gancho, que depois da pandemia, a gente acabou tendo uma mudança de panorama social que repercute também na área trabalhista de forma direta. E talvez para muita gente tenha sido aquele insight, né? Aquela luz que veio de opa, eu também posso ter um emprego fixo e trabalhar num contraturno ali, fazendo atendimento domiciliar ou até coletivo, não sei, talvez em algumas empresas em determinadas necessidades, né? Isso tem acontecido, então. Sim, e aí no ambiente domiciliar, acredito que hoje a maior demanda é para o público idoso, né? Que tem mais dificuldade para sair de casa, depende de alguém, às vezes, para levar para um consultório. Então, é um grupo que tem uma demanda domiciliar bem extensa, né?
Com criança, tem sim uma demanda ainda, às vezes mais por necessidade familiar, mas o terapeuta ele também sabe medir a hora que não dá mais para atender aquela criança no seu domicílio. E principalmente acamados, né? Seja ele criança, jovem ou adulto, mas aquele que tem dificuldade para sair do ambiente domiciliar, né? Seja uma criança que tem uma distrofia muscular, um adulto pós-acidente, um idoso acamado. Então, esse geralmente é o público que é mais atendido no modelo domiciliar, porque é aquele que tem mais dificuldade mesmo para sair de casa. Interligando esses últimos 2 pontos que nós falamos, emprego e empregabilidade, o Estado recentemente, inclusive, ganhou um grande reforço, né? Porque houve um concurso para a área da saúde, de forma geral, mas que tinham vagas específicas para terapeutas ocupacionais. Isso é um indicativo também, tanto de preocupação da gestão, quanto de prevalência dessa profissão dentro da área da saúde, né? Isso, foram 15 vagas, né? O Estado ofertou 15 vagas no último concurso e isso foi muito bom para quem é da academia, né? Para quem é professor. A gente ficou muito feliz porque mostra foi uma nova área, o crescimento de uma nova área, né? Como o Estado, ele administra hospitais em especial, né? Foi onde houve a lotação, né? Novos hospitais no estado também. Então, foi muito bom para o crescimento profissional, né? Crescer a partir dali. A gente tem outros hospitais que já têm terapeutas ocupacionais, hospitais privados, inclusive, mas foi um grande grupo e que nos fez, inclusive, refletir sobre a ampliação da área dentro do nosso curso. Então, em 2023, a gente iniciou com um novo currículo, né? Uma reformulação do nosso projeto pedagógico e dentro desse projeto pedagógico, a gente teve a oportunidade de ampliar a oferta na área hospitalar, contemplando também essa área que vem crescendo aqui no estado. Queria até parabenizar pela iniciativa, porque é muito bom quando a gente vê que a academia não produz apenas conhecimento científico, literário, não é? Para aqueles que estão dentro, mas também preocupados com aqueles que estão fora. E no final das contas, é essencial que essa integração exista, porque é ela que contribui de forma direta para o desenvolvimento não só da área educacional, mas também da área social, né? E como é que funciona dentro da Uncisal essa estrutura? Naturalmente, eu preciso entrar lá por alguma prova, por algum vestibular. Explica pra gente aí, porque a conversa sobre terapia ocupacional tá tão boa que pode ser que alguém que nos assiste já está querendo até mudar de curso ou já tinha esse desejo e agora está definido em lutar por essa vaga. Sim. Então, o curso é ofertado através do SISU, com a nota do Enem, desde o ano 2020, né? Foi o ano da pandemia, então percebendo as possíveis limitações, os possíveis problemas que um vestibular tradicional poderia causar, né? Optou-se por levar o curso para o SISU. Então, a pessoa deve fazer o Enem e com a nota do Enem ela vai concorrer a uma vaga do SISU. E o curso oferece 40 vagas anuais, né? Uma entrada única, entrada anual e é através desse modelo do SISU. Então, essas 40 vagas são abertas ali já a partir da data do Enem? Essas pessoas começam em janeiro, fevereiro, no iníciozinho do ano? Então, o nosso calendário costuma ser regular, a gente ainda tem se acertado em virtude da pandemia, né? No ano 2020, nós ficamos entre março e novembro, outubro, novembro, parados por conta da pandemia, retornamos e estamos acertando o nosso calendário. Nosso ano letivo de 2023 iniciou dia 18, semana passada. Mas para o ano que vem a gente já vai começar a voltar um pouco mais cedo para ir equilibrando. Então, normalmente, a pessoa, as inscrições do Enem começam por volta do mês de maio, se eu não me engano. A pessoa faz o Enem e acompanha aguarda para esse ingresso, né? Conforme o ano letivo, mas em breve a gente já vai estar totalmente regular quando a gente conseguir recuperar esse período que ficamos parados em virtude da pandemia. São 5 anos de faculdade? São 5 anos de curso. E o curso é também em horário integral, a exemplo de alguns que acontecem na área da saúde? Sim, o curso funciona em horário integral. Os alunos eles não têm aula todos os dias, os 2 horários, mas isso pode até acontecer, né, em algumas situações. Mas o aluno que se matricular no curso, ele
ter aula pela manhã e à tarde, alguns dias só manhã, outros dias só à tarde, mas, de uma forma geral, o curso ele ocupa os 2 turnos. Quase que todas as entrevistas que fazemos aqui, como naturalmente são profissionais da saúde, eu costumo perguntar de que forma a pandemia impactou diretamente a profissão. O que é que mudou a partir daí no cenário local, no cenário um pouco mais amplo? Vocês da terapia ocupacional sentiram também alguma alteração nesse sentido? Olha, eu acho que é impossível alguém não ter sentido, né? Independente da profissão, seja de forma positiva ou negativa. Eu acredito que a terapia ocupacional, ela sentiu no sentido de perceber, muitas famílias perceberam que quando aquele seu filho, aquele seu parente deixou de frequentar as sessões em virtude do fechamento dos serviços, houve um atraso no desempenho. A profissão também teve que se reinventar, né? Pouco tempo antes da pandemia, já estava se falando sobre teleatendimento, telemedicina, a profissão também teve que se movimentar em virtude disso. Acredito que, de certa forma, é algo que vai permanecer, mas num sentido mais de telemonitoramento, né? Algumas variações desse modelo, mas acho que o processo de trabalho, ele se modificou em cada movimento. Acredito que a área hospitalar tenha ganhado também o seu destaque, a terapia ocupacional também conseguiu contribuir, as produções científicas estão saindo, os relatos estão saindo sobre isso, mas a profissão se impactou, desenvolveu novas habilidades e reviu seus processos de trabalho também. A própria pandemia acabou acentuando não o crescimento do autismo, que é um dos campos onde vocês atuam no suporte aos autistas, né? Mas acabou facilitando uma atenção maior a essa patologia, a essa necessidade que algumas pessoas têm e contribuiu para que se facilitasse o fechamento do diagnóstico, que até então muitas vezes era inconclusivo, era feito com um diagnóstico ainda sem tanta precisão. Vocês também perceberam uma procura maior após esse momento para o cuidado com pessoas autistas? Eu digo pessoas porque alguns acham que é um transtorno que só acomete crianças ou adolescentes, mas muitos adultos acabaram descobrindo que tem autismo justamente a partir do momento em que essa informação passou a ser mais propagada durante e após a pandemia. Isso, de uma forma geral, a gente tem os grupos, né? Por exemplo, o grupo das crianças de pandemia. São aquelas crianças que tiveram poucas oportunidades no seu primeiro, segundo ano de vida, de ir à praia, de frequentar parques, de viver experiências diferentes, de viajar com a família, de visitar os avós, de conviver com amiguinhos. Então, a gente tem esse grupo de crianças que tem um grupinho aí que sofreu atraso, às vezes pais de primeira viagem, né, o isolamento, enfim. E existe o grupo das crianças que realmente tem um transtorno, né, que é um grupo que independe da pandemia, teria o transtorno, mas que a pandemia acabou favorecendo o convívio dos pais com seus filhos, né, enquanto os pais às vezes saíam 7 horas da manhã, chegavam 6, 7 horas da noite e não tinha tanto tempo para observar suas crianças. A pandemia acabou possibilitando esse olhar mais apurado, né? As pessoas passaram a passar mais tempo com os seus filhos e acabou que deu oportunidade de perceber. Então, eu acredito que a pandemia, ela facilitou isso, né? Percepção do comportamento e a desconfiança de que ali poderia haver um transtorno e levar mesmo à procura de profissionais para um diagnóstico e tratamento. É permitida, por exemplo, a teleterapia ocupacional, a exemplo do que já pode ser feito em algumas especialidades, ao menos de telemedicina, consultas virtuais ou talvez até já um tratamento específico de alguma patologia, da reabilitação da mobilidade de algum membro ali com o terapeuta ocupacional? Sim, na pandemia, o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, emitiu algumas resoluções, né, algumas portarias que possibilitou isso, né, possibilitou o teleatendimento e telemonitoramento. São as modalidades adotadas. Muita gente trabalhou nesse modelo, depende muito do público,
você atende e da adaptação de ambos. Talvez né? até da própria condição ali do paciente, dos meios Exatamente. disponíveis, né? Ter um acompanhante no momento disponível, ter um equipamento, né? Um computador, um tablet, um celular de qualidade que você possa manter essa comunicação. E adaptação mesmo pessoal, né? Da pessoa conseguir manter-se naquele atendimento e do terapeuta também conseguir manter-se. E também do diagnóstico, né? Da condição da pessoa que levou à procura. Então, existem condições mais favoráveis, outras menos favoráveis. Vou dizer, por exemplo, uma criança com autismo, seria muito difícil pouco você mais difícil, manter né? um atendimento nessa lógica, né? Nesse modelo. Mas se você está fazendo um atendimento de cunho cognitivo com um idoso que tem condições de se manter, que consegue compreender, que tem um acompanhante, talvez seja mais fácil conduzir e manter-se nesse modelo. Acredito que poucas pessoas se mantêm, porque o nosso trabalho exige muito uma troca pessoal, administração de postura, entre outras coisas, o próprio toque, né, manejo do paciente, enfim. E algumas técnicas também que precisam mesmo do atendimento presencial. Isso é importante até de ser destacado, porque às vezes não é uma questão de optar por essa modalidade, porque o terapeuta ou o paciente não querem ter esse deslocamento, mas há situações em que talvez uma pessoa de fato não tenha como fazê-lo, a exemplo do que aconteceu na pandemia, e pelo menos nesses casos ela não fica sem essa supervisão, não é isso? Sim, sim. Então, às vezes, é possível também atendimentos mistos, né? A pessoa vai 2 vezes ao mês, isso pode até ser pensado. Existem alguns trabalhos já. Então, o próprio mestrado da Uncisal desenvolveu alguns trabalhos dizer isso, viu? que são voltados. Tem uma terapeuta ocupacional que ela desenvolveu uma estratégia de trabalho voltada, nem era pandemia ainda quando ela iniciou, mas acabou casando, né, o momento. Às vezes, pacientes que moram muito distantes, no sertão, então, vir para Maceió toda semana, para um centro de tratamento, né, é muito difícil. Né? Então, às vezes, esse paciente, a estratégia que ela criou dentro do mestrado, produto educacional para que a pessoa pudesse ter assistência e vir um pouco menos. Então, já é um processo, é um momento, isso não quer dizer que o tratamento vai ser assim, isso pode ser, em algum momento do tratamento, isso pode acontecer. Né? Então, são estratégias que podem ser adotadas e de modalidades mistas até. E como é que eu chego ao terapeuta ocupacional? Eu vou lá, doutora Monique, tudo bom? Eu estou sentindo uma dorzinha aqui, será que a senhora me atende? Pode ser feito assim, de forma direta, por uma procura do próprio paciente, ou é necessário que haja um encaminhamento, por exemplo, feito por um médico? Ou as duas possibilidades, talvez? Então, as duas possibilidades. Isso vai depender muito do serviço. Então, se você vai principalmente para o serviço público, provavelmente você vai precisar de um encaminhamento, que não necessariamente é um encaminhamento médico. Esse encaminhamento pode vir de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, da professora da escola. Então, ela pode dizer, olha, eu percebo que essa criança ou eu percebo que esse adulto precisa de um atendimento terapia ocupacional. E como é essa cobertura de plano e do SUS? Mas só voltando para o serviço privado, a pessoa pode ir de livre demanda, espontânea vontade. Mas o plano, por exemplo, para o plano de saúde, normalmente é necessário o encaminhamento médico pelo fluxo do plano de saúde, né? O fluxo de autorização. Então, vai depender muito do modelo do serviço. Esse modelo, né, que vai definir como é o fluxo de chegada ao terapeuta ocupacional. E no SUS, eu consigo ir ao posto de saúde? A escola pode também fazer esse encaminhamento para que eu vá ao posto? Existe esse profissional na rede? Então, alguns municípios contam com as equipes de NASF. Né? Antes da pandemia, houve uma dissolução do NASF por conta das políticas públicas. NASF é o Núcleo de Apoio de Saúde Familiar? Da família, isso. Da família, né? E aí, a própria política de atenção básica acabou deixando o NASF de lado. Esses NASFs contam com terapeutas ocupacionais, a grande maioria. Então, é uma assistência mais territorial, a nível de prevenção e promoção de saúde. Mas onde está o terapeuta ocupacional no serviço público? Em sua maioria, em serviços de reabilitação, né? Em centros especializados de reabilitação, que são os CES, né? O CER da Uncisal, o CEPAM Salgadinho, que é do município de Maceió.
o CEPESTALOSE, que é terceiro setor, a PAI. Então, eles estão nesses serviços ou em serviços, por exemplo, no interior, pode ter lá um centro de reabilitação e ter o terapeuta ocupacional. Pode também existir o NASF ainda e está lá o terapeuta ocupacional. E nas equipes de CAPS também, né? Então, cada serviço com o seu público-alvo. Né? Então, ele pode estar em vários locais, mas o fluxo que vai definir como é que a pessoa vai chegar ali. Perfeito. Nós finalizamos aqui, doutora Monique, o nosso bate-papo, mas antes de fazermos o encerramento efetivo, eu gostaria de facultar aqui a sua conclusão para que você possa mandar um recado para o público que nos assiste, deixar o telefone de contato lá da Uncisal, o seu @, no Instagram, se alguém quiser tirar uma dúvida. Professora Monique, eu quero fazer esse curso. Aproveita, pode mandar o seu recado agora e pode ser até aqui na sua câmera. Então, o curso Terapia Ocupacional, vocês podem encontrar maiores informações no site da Uncisal. Existe o Instagram também do curso, então a gente sempre que dá, tenta movimentá-lo, né, para mostrar as ações do curso, as áreas de atuação. O curso está aberto também, frequentemente alguns movimentos, eventos específicos de algumas áreas acontecem e eu peço que as pessoas conheçam, né, o curso precisa ser mais difundido, a gente precisa, né, se apresentar cada vez mais e estão todos convidados. Eu não lembro o número do telefone agora. Sem problema. Tá lá Depois a gente vai passar, viu? Tenho certeza que a sua assessoria muito competente vai nos mandar, tá certo? Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez, não somente a senhora, mas também a Uncisal por ter feito essa sugestão de pauta tão legal, tão bacana, né, que acaba contribuindo para despertar não somente estudantes e profissionais da área a essa profissão, mas até mesmo o poder público. Pessoas de todos os estados, de todo o estado nos assistem. O conteúdo também está disponibilizado no próprio canal da TV Assembleia no YouTube e é uma oportunidade de pessoas que estão fora conhecerem também, entenderem a importância do terapeuta ocupacional, da terapia ocupacional e, quem sabe, levar para o seu estado, para o seu município, para a rede pública daquela região que vai contar e precisa desse reforço para atender melhor a população. O nosso programa de hoje fica por aqui. O conteúdo fica disponibilizado também no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar esse link com o profissional que está te atendendo, com aquela pessoa da família que você acha que vai precisar e até mesmo com a escola do seu filho, quem sabe, para que eles possam conhecer a atuação do terapeuta ocupacional dentro da rede educacional. E se Deus quiser, em breve estaremos aqui de volta falando, claro, sobre saúde. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.